Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a fisioterapia no impacto subacromial. É um resumão, mas é um resumão de 22 slides, então senta aí porque tem muita coisa para a gente conversar. O impacto subacromial também pode ser chamado de síndrome do impacto, que é caracterizado por uma compressão, irritação, aprisionamento dos tendões de manguito rotador sob o arco coracoacromial. O principal tendão desse manguito rotador, ou seja, o manguito rotador é um conjunto de quatro músculos que a gente vai ver daqui a pouco, mas um deles sofre mais nesse processo de impacto. E quem é ele? É o músculo supraespinhal, ok? E como todos nós sabemos, esses músculos do manguito rotador são responsáveis pela grande amplitude de movimento do ombro. E essa mesma amplitude de movimento que às vezes ajuda no processo de desenvolvimento dessa síndrome, quando a gente tem acompanhado alguns sinais característicos. Mas antes disso, vamos falar sobre alguns dados gerais, porque a síndrome do impacto, como também é chamada, é uma afecção musculoesquelética do ombro mais comum. Pode acometer tanto atletas quanto donas de casa e ocupa o segundo lugar no ranking de atendimento em especialidades ortopédicas, inclusive na fisioterapia ortopédica. Devemos considerar algumas coisas sobre a síndrome do impacto, que ela pode ser ocasionada devido a uma instabilidade do complexo do ombro, ocasionada principalmente nos músculos do manguito rotador, ok? Aliás, ocasionando danos principalmente nos músculos do manguito rotador, que são eles o mais afetado, que no caso é o supraespinhal, mas também temos o infraespinal, o subescapular e o redondo menor. Que ajuda também nesse processo, a gente tem que falar também na discinese escapular, que tem tudo a ver com o ritmo escapulohumeral. Mas o que seria esse ritmo escapulohumeral normal? É que a partir dos 30 graus de abdução do ombro, a cada 2 graus de elevação adicional desse ombro, vai ocorrer 1 grau de movimento na articulação entre a escápula e o tórax, ou seja, na articulação escápulo-torácica, na proporção de 120 por 60, ou seja, quando uma pessoa elevar o braço até 120 graus, uma abdução do braço de 120 graus, vai haver um deslizamento de 60 graus da articulação escápulo-torácica. Ou seja, se você ver aqui, o ângulo inferior da escápula vai se elevar 60 graus para cima, ok? Então, vamos lá, adiantando aqui, os sinais clínicos que acompanham vão desde a inflamação dos tendões do manguito rotador, como eu já falei, assim como a tenossinovite, a bursite subacromial. Afinal, aqui nesse espaço subacromial não existem só os tendões ou o tendão do supraespinal também. Vai haver a bursa também ocupando esse espaço. A formação de osteófitos, que são a partir do impacto constante. O aumento da pressão nesse espaço subacromial, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a formação óssea, formações ósseas que vão acabar ocasionando mais danos nessa articulação, ocasionando danos também. Os osteófitos podem machucar também as bursas, causando ainda mais bursite e ajudando no processo de micro-rupturas e até ruptura completa do tendão supraespinhal, ok? Além da estabilidade do ombro, que é outro sinal característico que acompanha. Então, os sinais comuns que a gente pode notar são a dor ao levantar o braço,
dor ao levantar objetos, principalmente quando é dor ao levantar, ao erguer o braço, compreende ângulos acima de 90 graus, ok? Então, sinais inflamatórios, como eu já falei, os mais comuns que a gente pode notar são a vermelhidão, dor e o edema. As dificuldades e desconfortos ao realizar tarefas simples, como vestir camiseta, abotoar sutiã. Ou seja, são tarefas que exigem um certo esforço da articulação, assim como exigem também grandes amplitudes. Além da redução da ADM, que é uma coisa bastante característica da patologia. Então, quando a gente vai falar em diagnóstico, eu não vou poder falar aqui tudo, senão essa aula ficaria enorme. Mas pelo menos eu queria dar aqui um enfoque nos testes especiais que podemos fazer para encontrar evidências sobre o impacto sobre a acromial e também a investigar sobre discinese escapular. Então, para a gente saber se tem impacto ou não envolvido naquela dor do ombro, a partir do momento em que o paciente chega no seu campo de estágio, na clínica, enfim, podemos fazer o teste de impacto de NIR, no qual o paciente sentado ou em pé, ele pode ficar sentado em pé, o fisioterapeuta flexiona passivamente o ombro do paciente para a frente, enquanto estabiliza a escápula com a outra mão. E o teste é positivo a partir do momento em que existe dor na flexão total forçada, ok? Sendo um sinal característico de impacto do supraespinhal contra o arco subacromial. A gente tem também o teste de Hawkins, no qual o paciente sentado ou em pé, e o fisioterapeuta irá flexionar passivamente o ombro do paciente a 90 graus e fazer uma rotação interna do ombro com o cotovelo flexionado a 90 graus, ok? No sentido de uma alavanca. E o teste é positivo quando existe dor, evidenciando assim, ou ajudando a evidenciar tendinite ou impacto do supraespinhal, ok? Então, também temos o teste de lata vazia. O teste de lata vazia também é muito fácil de ser executado e muito simples também. O paciente fica sentado ou em pé, no qual o paciente ou o fisioterapeuta também ajudam a flexionar o ombro a 90 graus no plano escapular. Assim, quando o paciente tiver com os ombros fletidos, em flexão e elevados, o que é que o fisioterapeuta pode pedir? Ele pode pedir para fazer um sinal de legal, de joinha, ok? Só que o fisioterapeuta ele vai forçar esse joinha para baixo, tá certo? Enquanto isso, o paciente, na verdade, vai pedir para que ele resista à força que o fisioterapeuta está colocando nas mãos na articulação do paciente, tá ok? Forçando para baixo. Ou seja, o fisioterapeuta vai forçar para baixo e o paciente tenta resistir forçando para cima. E o teste é positivo quando existe dor ou fraqueza muscular. Okay? E esse teste ajuda a evidenciar tanto o impacto quanto a existência de alguma tendinite. Aí a gente também pode ajudar assim, nesses testes de evidência quanto à discinesia escapular, no qual o paciente ele vai ter que levantar alguns pezinhos, ok? A preferência é que seja de 2,3 kg a 2,5 kg, ok? O fisioterapeuta ele fica por trás, observando a região dorsal do indivíduo, enquanto, veja aí, na figura A ele está em repouso, mas já segurando o pezinho, e ele vai fazer 5
flexões do ombro para frente, para a sua frente. Então, na figura B, você vai poder identificar algumas discinesias que está havendo nessas escápulas de indivíduo, ok? Podem ser resultados normais, ou seja, resultados não visíveis, podem ser resultados anormais, no caso que podem ser sutis ou óbvios. Nas anormalidades sutis, a gente vai ver o que? Uma diferença no tempo de adução e abdução dessas escápulas, ok? Enquanto nas óbvias a gente pode notar o que? Obviamente na B a gente vê aí que o paciente tem a escápula direita alada, não é isso? Então vamos passar aqui mais adiante e a gente começa a ver alguns aspectos da fisioterapia voltadas para essa patologia. Então, quais são os objetivos que o fisioterapeuta pode querer alcançar nesses indivíduos, nesses pacientes, levando em consideração também o quadro do paciente, ver se o quadro ainda é agudo, se é crônico, mas, de uma forma geral, nós podemos orientar o paciente quanto ao seu quadro e aos cuidados que ele deve ter em casa e em qualquer ambiente. Podemos realizar condutas que ajudem a reduzir o nível de dor do paciente, aumentar a ADM da articulação glenohumeral, melhorar o ritmo escapular, caso mesmo haja alguma discinesia aparente, ok? Aumentar a flexibilidade muscular, aumentar a força dos músculos do manguito rotador e dos músculos também que ajudam na estabilidade da escápula. Melhorar o funcionamento em atividades de vida diárias, ok? Nesse quesito aí, já partindo um pouco para a conduta, quanto a melhorar o funcionamento em atividades de vida diária, nós podemos fazer intervenções que tenham a ver com a ergonomia da casa e do ambiente de trabalho desses pacientes, para que não haja novas recidivas, assim como piora do quadro. E assim melhorar a propriocepção da articulação do ombro desses pacientes. Então, condutas fisioterapêuticas para orientar o paciente. Nós podemos orientar coisas muito simples que eles possam fazer em casa, como a crioterapia com gelo de 3 vezes ao dia. E em se tratando do gelo, eu esqueci de colocar aqui, galera, crioterapia com gelo, mas aí já fica meu adendo, ok? Já fica meu alerta. Sendo com gelo, eu sempre gosto de falar de no mínimo 3 vezes ao dia e um mínimo também de 20 minutos. Lembrando que gelo abaixo de 20 minutos numa articulação tão complexa que é o ombro, não vai ajudar tanto, tá ok? Então menos de 20 minutos não, mas também não seja acima dos 40, tá ok? 20 a 30 minutos já é de bom tamanho, 20, 35 minutos, bom tamanho já. Exercícios autogerenciados, exercícios simples que você mesmo pode fazer na clínica, no seu campo de estágio, mas que sejam fáceis o suficientes e fáceis do paciente lembrar e que ele mesmo possa executar em casa, ok? A ergonomia do lar e do trabalho, como eu já falei, e atividades que deve ou não devem fazer. E além de inúmeras outras orientações que você pode fazer, mas que eu não posso falar, não vale a pena ficar falando aqui, porque senão a gente passaria uns 50 minutos falando só sobre orientações para dar para o paciente em relação à articulação do ombro, mas são
coisas inerentes a cada indivíduo, a cada paciente, no que compete à célebre frase: cada caso é um caso. Então existem várias outras orientações que vão depender do tipo de paciente que você pegar aí na sua prática. Então, ainda nas condutas, temos as condutas para reduzir a dor e aumentar a amplitude de movimento dos pacientes, ok? Aí entra a crioterapia também, que na clínica não pode ser menos de 20 minutos, porque não vai ter tanto efeito. Mas também, se você alongar demais, além dos 20 minutos, lembra que na clínica a gente tem um tempo de atendimento de ali em média 1 hora. Então, se você passar 30 minutos, 40 minutos com gelo, só com a crioterapia, ou além disso, passar 30 minutos em outras técnicas para reduzir a dor que não tenham a ver com a cinesioterapia, mas que tenham a ver com a eletroterapia, você já está perdendo muito tempo. Então, elenca o que melhor se adequa à sua clínica, sua prática clínica e às necessidades do indivíduo, do paciente, e aplique uma, tá ok? Senão você vai perder muito tempo que poderia estar sendo aproveitado com a cinesioterapia, tá ok? Então, além disso, a gente pode estar utilizando na eletroterapia, já que a gente está falando dela também, o TENS, o ultrassom terapêutico e a laser terapia também. O ultrassom e o laser não tanto, a gente pode usar só para reduzir a dor do paciente, tá? Mas também eles têm um efeito que promovem a recuperação tecidual dos locais, tá entendendo? Dos locais afetados. Aí a gente entra na cinesioterapia com alongamentos e exercícios de ADM a primeiro momento, né, para os quadros mais agudos, mas que o paciente ainda aguente fazer pelo menos alguns pequenos movimentos para liberar ali o máximo possível dessa ADM, e a liberação miofacial também, que é de extrema importância. Aí a gente tem exercícios para o ritmo escapular. Temos os exercícios como o scapular cluck, né, no qual o paciente fica em pé, coloca a mão do lado lesionado numa bola, sobre uma superfície que, no caso, a gente pode usar a parede. Então ele move a bola no sentido horário, fazendo movimentos que indiquem 3 horas, 6 horas e 9 horas, facilitando a elevação, a retração e a depressão e protração da escápula, respectivamente, ok? Então aí você vai estar trabalhando a escápula nos seus graus de movimento. Isso é muito importante. É uma boa sacada no que corresponde à fisioterapia do ombro. Daí a gente pode fazer exercícios com toalha também. Exercícios como o Tower Slide, na qual o paciente fica de pé ao lado de uma superfície com a mão sobre a toalha. Então o paciente deve flexionar a coluna, ele vai dobrando a coluna de tal forma que a flexão do ombro ela vai sendo induzida meio que passivamente pela coluna, ok? Então vamos dizer assim, é a flexão da coluna que está ajudando a fletir o ombro. E depois o paciente volta à posição inicial, ortostática inicial, concentrando-se em aproximar as escápulas para também trabalhar esses músculos, como os romboides e o trapézio inferior. Daí a gente tem os exercícios também de ball stabilization, que tem uma leve aparência lá com o Cluck, mas aí a gente não vai trabalhar com o paciente desenhando horas no plano da bola, tá certo? Na verdade, o que vai acontecer aqui, o paciente deve ficar em pé ao lado de uma parede, com o membro acometido e estendido e a mão sobre uma bola. O mesmo deve evitar que a bola se mova. O fisioterapeuta aplica perturbações em diversas direções com o intuito de fortalecer vários estabilizadores da escápula. Este exercício pode ser intensificado aumentando as perturbações
e a massa da bola, assim como também você pode aumentar a dificuldade desse exercício de acordo com a postura que o paciente vai ficar, ok? Assim, óbvio, a gente começa com exercícios bem simples de ser executados, até porque esses exercícios eles acabam funcionando também para treinos de propriocepção. Daí, assim como os treinos de propriocepção, a gente vai fazendo graduações de dificuldade, ok? De acordo com o paciente, ele já vai ficando craque em um exercício, aí a gente não continua ele até o fim da terapia, não. A gente tem mesmo que dificultar um pouco. Nada de subestimar o potencial do paciente, ok? Então a gente tem exercícios para manter e melhorar a força dos músculos do manguito rotador, tá? São diversos exercícios que a gente pode usar em diferentes posturas. Então eu indico que você esteja procurando um livro. Claro, é a Bíblia do fisioterapeuta em relação a exercícios terapêuticos, que é o livro Exercícios Terapêuticos do Kisner, ok? Lá vai ter um capítulo somente sobre ombro, demonstrando vários tipos de exercícios que a gente pode ou não fazer, aliás, que a gente deve fazer com o paciente, ok? Então a gente ainda tem aqui exercícios de fortalecimento do músculo serrátil anterior. E aí a gente pode também estar fazendo graduações de dificuldade com esse exercício. De acordo com o que o paciente vai aprendendo, a gente vai modificando o exercício, deixando um pouquinho mais difícil e também o exercício, claro, deixando ele um pouquinho mais pesado, tá ok? Um pouco mais, além de complicado, colocar uma carga para que ele possa ser executado, ok? Daí, uma grande sacada também é fazer exercícios de descompressão dos tendões, ok? Os mais comuns são os exercícios pendulares de Coleman. Eu esqueci de colocar aqui o nome, mas é fácil de achar aí no Google, certo? Exercícios pendulares de Coleman. Então, no qual o paciente fica nessa postura autoexplicativa aí nas imagens. Daí, pedir para que o paciente, a gente pode pedir sim que o paciente possa segurar alguma anilha, algum halter na mão que vai ficar pendente e circulando. Claro que o paciente aqui ele deverá fazer o mínimo de esforço deixando o braço relaxado, ok? O esforço que ele pode fazer, ou até seria melhor que o próprio fisioterapeuta ele desse alguns estímulos na mão do paciente para que ela ficasse pendente, circulando ou indo para frente e para trás como um pêndulo, tá certo? Então, existe uma certa dificuldade, embora pareça muito simples, existe uma dificuldade em se realizar esse exercício. E essa dificuldade não diz respeito ao fisioterapeuta, não diz respeito ao ambiente, mas sim ao próprio paciente que pode ter uma dificuldade em entender o seu comando simples. Parece ser um comando simples, mas para o paciente pode ser muito complicado, que é deixe este braço relaxado. Às vezes o paciente ele não sabe o que é deixar o braço relaxado por falta de consciência corporal. E nisso você tem que trabalhar também dentro das suas condutas fisioterapêuticas, que é trabalhar a consciência corporal. Ensinar o paciente a relaxar as articulações, ok? Não só as articulações, tá claro, como os músculos. Aqui, ainda dentro das condutas, a gente vê técnicas de manipulação e mobilização articular, certo? Aí a gente tem o que a gente pode fazer. A gente pode fazer movimentos de circundução nessa articulação, evitando grandes amplitudes que não venham a causar dor, tá ok? Que venham, aliás, evitar grandes amplitudes que venham a causar dor. Então, a gente pode trabalhar em pequenas amplitudes ou até onde o paciente aguenta para que evite dor e a gente possa otimizar muito
esse tipo de conduta, a nossa conduta fisioterapêutica. Então, podemos fazer o deslizamento inferior dessa articulação, no caso está aqui, ó, nessa imagem, que sugere que o fisioterapeuta está puxando a cabeça do húmero para baixo. Aliás, ele está puxando o húmero por completo para baixo. Aqui, nessa figura mais à esquerda, a gente também tem um deslizamento inferior, só que ele está usando aqui outra posição, no qual ele possa estar usando aqui uma alavanca, ok? A gente pode usar também os movimentos de decoaptação da articulação e também mobilização da mobilização escápulo-torácica. Okay? Coloquei aqui separado, mas na verdade esse nome é junto. Essa palavrinha é junta. Mobilização escápulo-torácica. Então são movimentos que vão ajudar a liberar essa articulação, liberar os tecidos adjacentes aí, para que o paciente venha a ganhar o que? ADM, e ganhando essa ADM, ele pode partir para exercícios um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais pesados, ok? Além de liberar essa articulação para atividades de vida diária mesmo. Daí, como recurso final, a gente pode usar o que? Exercícios proprioceptivos. Aliás, a gente pode usar desde a metade, ou pode usar também no começo, mas a gente tem que ter muita atenção, porque a articulação pode ainda não estar pronta para receber esses tipos de exercícios. Porque o mesmo exercício sendo mais simples, como esse aqui, num paciente que esteja em um estágio muito subagudo, o que pode acontecer? Agudo ou subagudo, né? Pode acontecer que vai forçar a articulação, isso não vai ter tanto proveito, pode até acabar atrapalhando a terapia, certo? Mas posteriormente eles devem, na verdade, ser incluídos, né? E a gente também pode graduar níveis de dificuldade para esses exercícios, né? Veja que a jogadora utilizando aqui o disco proprioceptivo. Aqui a gente tem um grauzinho de dificuldade até um pouquinho grande para isso. Aí a gente tem com 2 bolas, podemos usar aqui o apoio em flexão, aquela flexão militar, né, que a gente chama, sendo que só em uma bola, ok? 2 bolas, no caso, já seria uma dificuldade bem mais elevada do que uma bola só, tá certo? E aqui a gente tem uma bem maior, que seria uma bola suíça, no qual o paciente tem que equilibrar o tronco, tem que ter uma boa sinergia dos dois lados da cintura escapular, e ainda tem sei lá, pode ser um disco proprioceptivo, pode ser uma outra bola, podem ser as 2 bolas, igual nessa imagem, mas ele está usando outro aparelhinho aqui, tá certo? No intuito de desestabilizar essa articulação. Então, partindo aqui, nós temos as minhas referências bibliográficas que eu usei para fazer este vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Por favor, se você gostou desse vídeo, dá um joinha também, se inscreve, porque assim você vai ter acesso a todos os outros vídeos que eu possa estar colocando, e eu vou colocar no texto abaixo aí na descrição essas referências para que você possa achar elas aí no Google. Está disponível todas, menos este livro aqui de baixo, porque esse livro eu tenho ele aqui em casa, que é o Casos Clínicos em Fisioterapia Ortopédica, primeira edição, muito bom, ajuda muito a você elaborar algumas condutas, ok? Ter algumas ideias novas. E é isso aí, galera. Valeu e tchau!